Graça e paz do Senhor Jesus, queridos, entrando aqui ao vivo, seu amigo Joaldo Almeida. Entrando um pouquinho mais cedo, nós anunciamos que iríamos entrar com a nossa live às 11h30, mas a gente entrando aqui um pouquinho mais cedo para receber as pessoas que vão participar dessa live, que vão estar conosco aqui nessa manhã abençoada, onde a gente vai estar falando sobre esse assunto que tem assustado as pessoas, né? Que é o Covid-19. Então você que for chegando aí, Mário, Laerson, bem-vindo. O tema da nossa live vai ser o que vem depois do Covid-19. O que vem depois, né? Vem depois. Opa, abrir aqui, iniciar aqui uma sala de vídeo para poder divulgar. Shalom, Carlinha, Emily Gonçalves. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o meu volume aqui, para a gente ficar aqui tudo ok. Então, o pessoal que for entrando aí, essa live eu quero que você também faça perguntas, né? Neuci, Belmano, Gilmar Almeida, Dani Fernandes, Shalom, abraço Josimar, bem-vindos todos que vão nos acompanhar nessa live. O tema da live vai ser o que vem depois do Covid-19. Já parou para pensar no depois? A gente vai falar disso hoje, tá? Deisiane, bem-vinda. Iraci, Sena, bem-vinda. Todos vocês que vão estar aí. O tema da nossa live de hoje, querido pastor Genival Lousado, bem-vindo. O tema da nossa live vai ser o que vem depois do Covid-19. Vamos falar de algumas coisas aqui que você precisa ouvir para se preparar, para estar pronto. Diego Pezão, bem-vindo aí, que Deus abençoe. E todos que vão ficar conosco aqui, a gente tem a ideia de começar a falar do tema às 11h30. Quero dar as boas-vindas aí a você que já está entrando aí para estar conosco nesse tempo aqui de reflexão sobre essa pandemia que tem assolado as nações e que no Brasil traz uma expectativa de que ainda nem começou, é o que tem que ser dito, né? Querida Margarete, pessoal aí de Itaguaí, bem-vindo. Renato, bem-vindo também. Então, todos que estão chegando aí, o tema da nossa live é o que vem depois do Covid. Um abraço aí a seu esposo, minha querida Margarete, dá um abraço nele aí, meu amigo, por mim. Todo o pessoal aí de Itaguaí, pessoal maravilhoso aí, meu querido pastor Reinaldo, que nos acompanha também pelas redes sociais, é meu discípulo, querido amigo. E vamos abrir depois para perguntas, para você fazer perguntas aí sobre questões bíblicas e tudo que a gente está pensando em falar. Querida Ciene Araújo, bem-vinda. Pergunta que não quer calar: estamos vivendo os dias de Apocalipse? Algumas pessoas têm me perguntado isso. Jesus está voltando, pastor? Milena Rabelo, bem-vinda. Jesus está voltando? Já estamos vivendo a grande tribulação? Já me perguntaram até isso, né? As pessoas estão realmente num pavor que nunca foi visto antes nas nações nem no Brasil. E isso é interessante porque nesses dias de desespero eu quero convidar você que é da aliança, você que é de Cristo, você que tem a aliança de Jesus sobre você, quero convidar você a liberar palavras de fé. Deixa as más notícias para os ímpios. Você é mensageiro de boas novas. Bem-vindo, Jadiel Rocha. Você é mensageiro de boas novas. Então deixa as más notícias para os ímpios. Deixa que os ímpios deem as más notícias. A gente pode dar informação de cuidados, a gente pode dar informação de como se prevenir, tudo isso podemos fazer. Mas não podemos entrar nessa linha catastrófica de causar terror psicológico. Acho que pior do que o Covid está sendo o terrorismo psicológico que está acontecendo, gerando nas pessoas um medo que tem bloqueado muitas coisas na vida das pessoas. Tema da nossa live de hoje, começando agora, iniciando a partir de agora, e aí eu vou responder perguntas à medida que a gente for falando. O tema da nossa live é o que vem depois do Covid-19.
Nós estamos vivendo os dias debaixo de muita tensão, debaixo de muito medo, uma grande crise que assolou não somente as nações, mas também a igreja de forma geral. Nunca viveu algo assim na nossa geração. É algo novo, é algo que nós nunca experimentamos, e sem querer ser catastrófico ou apocalíptico ou qualquer outra coisa, acredito que é o início de algumas coisas que ainda virão muito pior. Então, eu tenho mantido a fé nesses dias de crise, crendo que o Senhor nos chamou para poder orar por pessoas nessa época, para poder orar pelo Brasil. Meu querido pastor Elcio, bem-vindo. Mas a pergunta que não quer calar é o que vem depois do Covid, porque nós temos aí um prazo de que esse mês de abril seja um tempo de quarentena para as pessoas do Brasil, de forma geral. Muitas empresas já deram férias coletivas para os seus funcionários, muitas fábricas já não estão mais trabalhando. Querida Rose, bem-vinda. E a minha pergunta é, o que vem depois disso tudo? Porque eu tenho, antes de começar a falar do que eu acredito que virá depois do Covid, eu quero liberar uma palavra profética de algo que o Espírito Santo colocou no meu coração esses dias orando. Nós estamos no mês de abril. O mês de abril é um mês totalmente profético para Israel, para as nações, porque é o mês da Páscoa. E eu estava fazendo uma leitura profética de tudo que está acontecendo agora com essa pandemia, e não tenho dúvida de que até o fim de abril, Deus vai trazer uma resposta para as nações, total, dentro dessa questão dessa pandemia. Até o final de abril, olha, analise o que eu estou te falando aí, anota o que eu estou te falando. Até o final de abril vai haver solução completa para essa pandemia. Por que eu creio nisso? Primeiro, porque é o mês em que Israel saiu do cativeiro. E também é o mês em que nosso Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar a vitória, imunidade sobre toda enfermidade, seja ela de ordem física, espiritual ou viral. Ele levou tudo na cruz. Eu creio nisso. E eu creio que assim como Israel viveu um tempo de pragas antes de sair do Egito, vai acontecer duas coisas nesse mês de abril muito poderosas. Uma delas é que vai haver um despertamento para a fé no coração das pessoas. Aqueles que zombam de Deus, aqueles que não acreditam, até por um motivo muito simples. A única linguagem que o ser humano respeita é a linguagem do sofrimento, da dor. E nós estamos vendo um tempo de dor, de luto, de medo e de muito sofrimento. Um sofrimento que não chegou no Brasil da maneira que chegou na Itália, e eu espero que não chegue. Espero que nós possamos passar por isso sem tantas perdas, sem tanta dor. E já estamos de luto, eu já estou de luto. O luto não começa quando alguém da minha casa é atingido. O luto já começou porque eu sou a humanidade e a humanidade sou eu. Isso é fato. Se eu não tenho essa visão do mundo, se eu vivo no meu mundo, no mundo do eu, a visão da humanidade não vai me afetar. Então quem morre lá na Itália pouco importa para algumas pessoas, mas para mim, eu já estou de luto. Já estou de luto pelas famílias que perderam os seus entes queridos, principalmente pai, mãe, pessoas que têm figura tão forte na nossa vida. Eu sei qual é a dor de perder um pai, de perder alguém que a gente admira. Então já estou de luto. Mas eu creio que até o final de abril, creio muito no meu coração, até o final de abril haverá uma libertação, assim como houve no Egito, assim como Cristo expirou da cruz e liberou a sua vida sobre nós. Eu creio que haverá uma mudança nas nações. Não sei se vai descobrir uma vacina, um remédio. Já houve um comentário aí de que os Estados Unidos está usando a mesma vacina que era para malária. Não sei o que vai acontecer, mas no meu espírito eu creio que até o final de abril, algumas pessoas estão acreditando o contrário, que até o final de abril piora muito, que o Brasil vai entrar em colapso. Eu estou crendo diferente. Estou orando e estou crendo que até o final de abril nós teremos uma transformação total nesse quadro e tudo vai começar a voltar a funcionar como deve funcionar. Mas a minha pergunta nessa live é muito interessante você refletir o que vem depois.
E aí tem algumas opiniões que eu tenho sobre o que vem depois. Uma delas é que eu acredito que haverá uma crise emocional generalizada. Quer dizer isso, pastor? Eu acredito que muitas pessoas vão precisar de ajuda depois dessa pandemia em todos os lugares. Muitas pessoas que já têm o seu emocional abalado, que já são pessoas que vivem crises depressivas, que já vivem debaixo da crise da ansiedade, do pânico, do medo, vão precisar de ajuda, porque tem pessoas que não vão querer mais nem sair de casa, porque elas não vão acreditar quando o governo disser que já acabou, que já não tem mais risco. E o efeito daquilo que vem depois, daquilo que vai acontecer depois dessa crise, né, generalizada, é o que me preocupa. Por quê? Porque vai haver muita gente que vai ficar traumatizada com tudo. Já tem gente assim. Tem pessoas que já estão surtando, de verdade, estou falando de verdade, casos que chegaram até meu conhecimento, de medo, de crise de ansiedade e tudo mais. Então, o efeito do vírus não é apenas na saúde física, o efeito dessa pandemia, e aí unida a um terror psicológico que tem sido feito nas redes sociais, principalmente por canais de TV como a Rede Globo e outros canais que não falam em soluções, só agravam o problema e que pouco comentam aquilo que tem já acontecido de bom em alguns lugares. Além dessa crise emocional generalizada que eu acredito que vai vir, as pessoas, principalmente de igreja, né, que não têm uma fé sólida, e esse tempo vai revelar duas coisas muito importantes. Aqueles que realmente estão prontos, preparados para enfrentar qualquer tipo de circunstância, sendo igreja, e aqueles que estão na igreja apenas como atração. Querido pastor Betânia aí, bem-vindo, um abraço a Kátia, aos meninos aí em São Paulo. Então, estamos vivendo esses dias onde o emocional de muitas pessoas está desequilibrado. E aí, o que vai acontecer agora depois que passar esse mês de abril? Porque eu creio que até o mês de abril a gente finda todo esse ciclo de risco, de perigo, que vai haver uma solução até o final de abril. Mês da Páscoa, mês da redenção, mês da saída do cativeiro, mês de cessar as pragas. Até o final de abril, eu creio que vai haver um basta de Deus. Tem um versículo muito interessante em Isaías 26, 20, muita gente tem compartilhado esse versículo que diz assim: meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. O versículo 21 diz: porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Esse versículo tem sido usado muito para falar desse tempo que tem acontecido agora e como Deus pode estar trazendo um tempo de juízo sobre a terra. As pessoas sempre, quando entram nessa questão teocrática para falar de Deus, e aí algumas fazem a pergunta: mas o Deus de agora, o Deus do tempo da graça, ele é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, que enviava pragas, que permitia a guerra, que permitia a fome? Ele é o mesmo Deus. As dispensações, elas são diferentes. A graça e a lei são dispensações diferentes. Mas mesmo em dias de graça, o Apocalipse nos mostra de que haveriam juízos sobre a terra por causa da iniquidade do homem. Agora, você sabe o que me chama muita atenção ao ler o livro de Apocalipse? E quando eu já li várias vezes, não me lembro quantas, mas muitas vezes já li. E o que sempre me assombrou, é que mesmo depois de todas as pragas, castigos, cálices, trombetas tocadas, sempre vai existir pessoas inclinadas ao mal, mesmo depois de todo castigo, de toda punição, por mais severa que pareça. Então, a proposta de Deus em dias como esse sempre será trazer a humanidade para Ele e nunca puni-la, como às vezes a gente pensa. A punição do pecado do homem é uma colheita que não necessita da participação de Deus. Ele diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Só que se a gente acreditar que Deus está agora derramando aí a ira dele sobre as nações, a gente vai ter que anular muita coisa que Jesus disse sobre o arrependimento, sobre a misericórdia de Deus.
E algumas pessoas têm postado fotos do carnaval, de Jesus sendo humilhado ali pelo diabo. Não foi Jesus, ali foi uma encenação idiota de pessoas que não têm temor de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, a grande pergunta é, o que a igreja deve fazer nessa época agora? Como a igreja deve se comportar? Qual é o nosso papel como igreja? E o que a gente deve fazer agora como igreja? A gente deve ficar apontando o dedo para a humanidade, condenando ela? Ou nós devemos estender as mãos como discípulos de Jesus para acolher aqueles que vão entrar desesperados na fé, buscando o socorro de Deus? Então, eu creio que depois de toda essa nuvem negra que está acontecendo do Covid-19, haverá sim uma crise emocional generalizada, mas não é só isso não para por aí não. Virá também uma crise financeira mundial muito grande e de abalo nacional. É só você fazer a leitura, queridos. Quem trabalha em salão de cabeleireiro não está tendo clientes. Quem roda Uber, ninguém está saindo. Pessoas que trabalham como autônomos, como profissionais de micro e pequenas empresas, essas pessoas elas vão sofrer muito mais com essa crise da pandemia do que os grandes empresários que já têm a sua vida estabilizada. E até os grandes empresários, muitos vão ter um problema geral. Uma boa sugestão seria que aqueles, por exemplo, que estão agora, os deputados, senadores, né, por exemplo, uma sugestão boa, e aí se a gente pudesse ter isso mesmo, é que tanto desde o presidente até todo o Senado, tudo ficasse sem salários por 3 meses. E esse dinheiro que seria o deles fosse destinado a socorrer as pessoas, ao povo. Mas não vai haver essa justiça, porque nós estamos vivendo na era da injustiça. O mundo não é justo e não vai se tornar agora. Então não vai adiantar a gente culpar governos, não vai adiantar a gente culpar pessoas. A grande verdade é que tanto empresas como profissionais de pequeno porte vão ter crises tremendas. Sabe por quê? Porque as contas vão chegar igual esse mês. A conta de água, a conta de luz, a fatura do cartão, aquelas compras que foram feitas lá em dezembro, no Natal, gasto que ninguém imaginava que ia chegar esses dias, vai chegar. Então eu creio que muita gente que já está me ouvindo aqui já está com conta atrasada, já está preocupado como é que vai pagar a escola do filho, como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo. Então o que vem depois é o que mais me preocupa, né? Eu estava ouvindo um vídeo ontem muito interessante. A maioria das igrejas fecharam para culto, nós ainda estamos funcionando, domingo teremos culto. A nossa orientação é apenas que os nossos velhinhos não venham, fiquem em casa, e aqueles que não têm o nível de fé suficiente para vir, que fiquem em casa, tá? Assistam o culto pela internet, porque a gente vai transmitir como temos feito todos os domingos. Mas os que tiverem fé suficiente para vir, que venham. Eu estou muito desejoso de orar por pessoas com coronavírus, pessoas que estão infectadas. Eu estou orando a Deus para encontrar pessoas assim e orar por elas. Já orei por alguns que estavam com suspeita, né, com gripe forte e tudo mais, e fizeram os testes depois e não deu, testou positivo para corona, graças a Deus. Ou foram curados na oração ou não tinham mesmo, mas eu estou disposto a enfrentar esse tempo com fé. A minha preocupação não é totalmente no agora, porque o agora ele vai ser bem trágico do ponto de vista familiar principalmente, mas nós temos vivido um tempo sabático. Deus tem, hoje é sábado, né? Shabbat Shalom a todos, sábado de paz. Nós temos vivido um tempo sabático onde Deus tem levado as pessoas para casa, né? O reduto da família agora, mas é muito difícil viver em casa quando não se tem paz em casa. Imagine agora, esse tempo vai revelar muita coisa, né? Famílias que não conseguem ficar muito tempo juntos, vai revelar a importância da família nesse tempo. E eu creio que Deus vai tirar proveito de tudo aqui que está acontecendo para a glória dele. Um avivamento nas famílias, nas casas, que a família... Não adianta só a família ficar confinada, né? Principalmente você que é de igreja, né? Você que está na igreja. Não adianta só a família ficar em quarentena. Faça cultos na sua casa, se reúna com a sua família. A oportunidade que a internet dá de acompanhar cultos hoje é muito fácil. Então estamos vivendo dias difíceis. Então pastores, por exemplo, que pagam aluguel,
que tem igreja pequena, que não tem uma entrada tão grande, que conta com as pessoas. E aí, se você é de igrejas assim, a minha orientação é que você continue sendo fiel, né? Depositando seu dízimo, sua oferta na conta da igreja, se a igreja tem, ou na conta das pessoas responsáveis pelas despesas da igreja. Porque se nós não olharmos para esse tempo como um tempo de ajuste, o mundo está mudando. As coisas vão mudar depois dessa época, principalmente no Brasil. As pessoas sempre brincaram muito com coisa séria. E eu acredito que agora não. Agora está havendo um temor generalizado que tem assustado, sim, muitas pessoas diante da situação. Mas o que vem depois do Covid? Eu creio que vem uma crise emocional generalizada, onde muitas pessoas vão precisar de ajuda, principalmente aqueles que perderem seus entes queridos, né? Nessa crise terrível. Não é bom perder ninguém da família, principalmente para uma situação de enfermidade assim como essa. Então, igreja se prepara para receber essas pessoas. Igreja se prepara para visitar essas pessoas quando a visita começar a funcionar. Igreja se prepara para ir abraçar os enlutados. Igreja se prepara para ir socorrer os caídos, consolar, né? Aqueles que estão precisando de amor depois do Covid passar. Porque vai passar, queridos. Não é a primeira vez que a humanidade enfrenta uma pandemia, não. Na época da peste negra, aconteceu mesmo, né? E Lutero enfrentou isso na sua geração e acabou acolhendo algumas pessoas em sua própria casa, enfermas, cuidou delas. Então, nós temos que estar preparados como igreja para passar por esse tempo e agir com nobreza. Uma coisa muito forte que vai acontecer nesse tempo de Covid é que esses tempos vão revelar o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. Então, quem é ruim, né? Sabe quando a Bíblia diz assim, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais. Esse tempo vai revelar o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. Tem patrões, por exemplo, que estão sendo justos com seus funcionários, estão aplicando a justiça. Tem outros que estão se aproveitando disso. E as farmácias, né, que estão vendendo o álcool gel por um preço absurdo, R$80. Isso revela o que há de pior em alguns seres humanos. Eu já vi algumas postagens de pessoas nobres, pessoas que vão ser lembradas. Essa crise vai nos fazer lembrar dos ruins e dos maus. Um senhor que tem vários apartamentos alugados e que liberou para que nesse mês nenhum dos seus inquilinos paguem o aluguel, mas que eles fiquem morando ali esse tempo sem pagar. Isso é nobre demais. Então essa crise vai revelar o que há de melhor e o que há de pior no ser humano, com certeza. Tem pessoas que estão agora trabalhando e estão lá. Eu tenho orado muito pelo pessoal da saúde, né? Os médicos, as enfermeiras, essas pessoas que não têm a opção de ficar em casa, sabe? Essas pessoas que estão ali, algumas entraram realmente por amor, outras entraram pelo salário que vão ganhar, e a grande realidade é que agora todo mundo está no mesmo barco, e a opção é se unir, porque essa crise vai revelar o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. O que há de melhor, o que há de pior no ser humano. Vai ser revelado agora, nesses dias de crise. As pessoas nunca estão preparadas para enfrentar o pior. Nós aprendemos só a nos preparar para o melhor. E quando chega situações como essa? Então, eu creio que depois do Covid haverá um tempo de arrependimento, um tempo de avivamento também, mas haverá um tempo de muita crise, tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto emocional, onde as pessoas elas vão precisar de ajuda, onde elas vão precisar serem acompanhadas, onde elas vão precisar serem acolhidas, onde elas vão precisar serem cuidadas. E se nós, igreja, não nos prepararmos agora, nós vamos perder a oportunidade de servir a nossa geração. Deus está dando uma oportunidade para a igreja, a oportunidade de servir a sua geração nesse tempo de crise. E uma coisa muito interessante é entender que igreja não é prédio. Mesmo que as portas estejam fechadas, a igreja precisa estar ativa. Como é que a igreja está ativa nesse tempo? Usando o seu recurso primário, que é a oração. A oração é um recurso primário, né? Ontem foi convocado um ato
lindo das pessoas cantarem. Então está havendo aí um despertamento no Brasil, nas nações, e é interessante porque a gente não pode ignorar os fatos. A China é um país comunista, anti-Deus, e eles enfrentaram, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Você que é da fé, a China é um país anti-Deus. Lá está a igreja perseguida. A igreja da China é uma igreja fervorosa. A igreja está nas cavernas, está escondida nas florestas. Tem igreja na China, pastor, que crê em Deus de verdade? Tem. Mas o país em si é um país anti-Deus, é um país comunista e um país muito severo. E eles conseguiram passar por essa crise. Então, o que eu não entendo muitas vezes é o desespero daqueles que creem em Deus. Você está pronto para ser levado por Jesus se você morrer nessa época da pandemia? Ou você ama tanto a sua vida aqui na terra que morrer para você é sensação de prejuízo? Então, a gente precisa se colocar agora numa posição como igreja, onde nós vamos repensar tudo na nossa vida. Vamos repensar nossa fé, nossa maneira de viver, as nossas prioridades. O que vem depois, queridos? Essa é a minha pergunta. E eu creio que vai haver muitas sequelas que vão ser deixadas por essa pandemia. Sequelas não somente físicas, mas principalmente emocionais, relacionais, financeiras. E tudo isso precisa que a igreja se coloque na posição que ela tem que estar. E a posição da igreja é a posição de servir a humanidade. Nós não podemos agora culpar os chineses por questão do vírus, como já tem acontecido nas redes sociais, porque isso poderia, mesmo se eles criassem em laboratório isso, mesmo se realmente for comprovado, que já foi dito que não, a gente tem que entender o seguinte, que toda generalização acaba punindo quem não deve ser punido. Então, foi assim que o antissemitismo nasceu, né? Culpar os judeus por toda a tragédia na terra, e aí os antissemitas, eles começaram a achar que o judeu era a causa de todas as desgraças e catástrofes mundiais. Graças a Deus isso passou, em alguns lugares ainda existe muito antissemitismo, e isso corre o risco de acontecer agora na nossa geração com essa questão de culpar a China, né? Mas a gripe espanhola nunca foi espanhola, é uma gripe. Então muita gente está chamando o Covid de vírus chinês, né? A gente vai chamar o ebola de ebola africano. Então nós precisamos agora despertar para que esse tempo seja um tempo onde nós venhamos nos posicionar com um único propósito. O propósito da igreja nesse tempo tem que ser servir a sua geração. Davi serviu a sua geração. Atos capítulo 13 fala sobre isso. Quero ler esse texto com vocês, um texto que eu gosto muito, em Atos capítulo 13, que eu acredito que é a oportunidade que Deus está nos dando de servir a nossa geração, entendendo que nesse tempo é um tempo para nós refletirmos, nós pensarmos e, diante de tudo que tem acontecido, nós pararmos para refletir muito sobre a vida, sobre os valores, e tudo que tem acontecido tem que nos levar a pensar se realmente hoje você fosse atingido por esse vírus, ou se você tivesse, né, alguém da sua família que teve o vírus, como é que você vai se comportar? Então eu tenho me colocado diante de Deus, com esse propósito aqui de Atos 13:36, que diz assim: na verdade, Davi no seu tempo serviu a sua geração. Eu tenho me colocado diante de Deus com esse entendimento. Acho que é um tempo para a gente servir a nossa geração. Eu tenho crido muito no poder sobrenatural de Deus para a cura. Quero ouvir testemunhos de cura do coronavírus, de pessoas que foram curadas por Jesus. E vou continuar crendo de que Deus vai se revelar de uma maneira poderosa diante disso tudo. E como eu falei no começo, para aqueles que chegaram agora, até o final de abril vai acontecer algo no mundo que vai zerar essa questão do coronavírus. Creio que o mês de abril é um mês profético, é um mês de libertação, um mês onde Deus vai dar um basta nisso.
que as pragas vêm, mas a fé deve permanecer intacta. Muitas pessoas brigando na internet, cristãos, alguns acham que a igreja deve manter-se aberta, outros acham que a igreja deve fechar as portas, e entra muita confusão, e eu quero pedir para você nesse tempo que você respeite a fé das pessoas. Tem pastores que têm fé para manter a igreja aberta, como o pastor Norman Grumby, no livro O Intercessor, quando a peste negra assolou a sua cidade, ele manteve a igreja aberta e acolheu pessoas, e ninguém morreu dentro da igreja, e ninguém que cuidou das pessoas com peste negra se contaminou. Isso é fé. A fé, ela tem níveis. Paulo vai dizer que alguns têm fé de que podem comer carne, outros a crer que apenas podem comer legumes. A grande verdade é que está havendo uma guerra, né? E o antídoto, né, o maior antídoto contra qualquer doença ainda é o sangue de Jesus, ainda é a vida de Jesus em nós. Então quero convocar você que é portador da vida de Jesus, que da sua boca só saia vida, que da sua boca só se libere bênção, que da sua boca só saia tudo que edifique. E o que vem depois do Covid? O que vai acontecer depois? E aí eu deixei aqui essas reflexões para você pensar. Virá uma crise emocional generalizada. Então o que a igreja deve fazer? Deve se preparar para acolher as pessoas. As pessoas que vão perder seus entes queridos, as pessoas que vão ficar emocionalmente abaladas. Nós, igreja, temos que estar preparados para estender a mão para elas. Uma crise financeira mundial que afetará muitas pessoas, infelizmente. O que a igreja deve fazer? Principalmente aqueles que têm recursos, que eu acho difícil fazer. Agora eu acho que a gente, como eu falei, essa crise revela o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. Então as igrejas ricas, né? Tem igrejas que têm muito dinheiro, irmãos, que nesse momento, se realmente agissem como igreja de verdade, iriam pagar o aluguel daqueles que vivem em aluguel, iriam socorrer órfãos e viúvas. Será que vão fazer isso? Será que as igrejas ricas do Brasil, as igrejas que só pensam em dinheiro, vão agir dessa maneira? Eu não creio, infelizmente creio que não vai ser assim. Mas nós queremos nos preparar como igreja para socorrer aqueles que financeiramente vão precisar do nosso acolhimento, seja com ajuda para comida, seja com o que for. Nós temos que começar a pensar, né? Agora, qual vai ser o comportamento, né? Porque quem trabalha, como eu falei, que é profissional da área de beleza, de outras áreas, não vai ter recursos esse mês. Eu sei que um mês sem receber pode não matar ninguém, mas pode atrasar tudo na vida de uma pessoa. Então nós, como igreja, temos que nos preparar agora para acolher pessoas assim, para socorrer, e à medida que a carruagem for andando, você vai ver que as coisas vão se ajustando. E quando for se ajustando, nós, como igreja, temos que nos preparar. Não estávamos preparados para a pandemia que veio. Ela veio. Mas nós podemos nos preparar para o depois. O que é que vai vir depois do Covid? Vai vir uma geração de pessoas abaladas emocionalmente, muitas pessoas com síndrome do pânico. Já tem, viu? E nós, igreja, vamos fazer o quê? Vamos visitar essas pessoas, vamos bater na porta delas, né? Quando for liberado, quando sair da quarentena, vamos lá orar pelas pessoas, vamos lá. Eu falei aqui, estou querendo convocar uma equipe de valentes para a gente orar por pessoas que estiverem infectadas. Tenho medo de me contaminar. Não tenho medo. Eu quero orar, quero ver Deus fazendo milagres, quero ver Deus operando. Como eu falei, já orei para algumas pessoas que estavam suspeitando que estavam doentes e creio na cura. Mas me preocupa mais do que a doença, do que o vírus, o que vem depois disso tudo, né? A nuvem de escassez, de pessoas endividadas, e não vão ser as grandes igrejas que vão socorrer elas, não. Vão ser pessoas simples como você e eu, pessoas que têm um coração no reino de Deus. Então, igreja, chegou o tempo, chegou a hora da gente se preparar para o depois. Quando passar a crise, né? Quando passar toda essa pandemia, como eu estou falando, eu creio que até o final de abril tudo se resolve, por ser um mês profético, por ser o mês da Páscoa, por ser o mês em que Jesus morreu. Eu sei que tem sinais proféticos que apontam para isso, e eu estou crendo muito que a igreja deve se colocar aqui agora para servir a sua geração. Não fique preocupado somente com a sua casa, não fique preocupado somente com a sua família, não.
Coloque os seus olhos para fora da janela e você vai ver que tem uma geração lá fora que mora nas ruas, que não vão ter uma casa para ficar em quarentena. Lá fora tem uma geração que continua morrendo de câncer, de outras coisas mais. Então nós agora temos a oportunidade de servir a nossa geração. Quero convidar você que é pastor, que é líder, a despertar o seu povo para ser resposta quando a crise passar. Porque a crise vai passar. Aqueles que têm recursos, aqueles que podem socorrer as famílias mais humildes da igreja, se apresente, meu irmão, é a hora de você honrar a Deus, né? Na lista de Schindler, que é um filme interessante, os judeus morrendo, e Schindler foi um instrumento para salvar milhares de judeus num tempo de crise. A crise revela a oportunidade de nós sermos canais de Deus para mudar, para abençoar pessoas. Então, quero orar por você, quero orar pelas pessoas da sua família, estou em oração, estou crendo. Nossa igreja continua funcionando, os cultos ainda, e como eu falei, se não vier ninguém, vem eu e minha família, a gente faz o culto, não tem problema, a gente transmite online e as pessoas recebem. Mas continuamos em culto, domingo temos culto. Se houver uma ordem judicial ou uma ordem do governo para fechar, para não funcionar mais, vamos respeitar, vamos manter os cultos online, mas ainda estamos aqui nessa crença de que Deus quer que a igreja se levante nesse tempo. Eu até acredito que a igreja deve se refugiar nas casas por um tempo, mas a igreja não deve fazer da casa o seu esconderijo. A igreja precisa se levantar, principalmente quando passar essa fase, porque vão ser dias em que a gente vai ver muito fake news, muita mentira, muita gente se aproveitando da fase para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro para gastar onde? A pergunta é essa, né? Para tirar proveito. Como eu falei, essa crise vai revelar o que há de pior e o que há de melhor no ser humano, e que Deus revele o que há de melhor em você. Que nesses dias, o que há de melhor em você seja revelado. Quero agradecer a você que ficou aqui e estou orando por você, por sua família, por sua vida. Quero terminar orando, pedindo a Deus que o sangue de Jesus continue tendo o efeito que ele tem, fazendo o que ele sempre fez. Não existe nenhum vírus, nenhuma enfermidade que seja potente o suficiente para destruir a ação da cruz, para destruir o que a cruz fez por nós. Então, temos que prevenir, Cuide da sua imunidade. Uma aguinha com limão de manhã e de noite ajuda. Ou qualquer outra coisa que aumente sua imunidade. Cuide da sua higiene. Isso aí você tem que fazer. Mas não abandone a fé. Não coloque a confiança nem na imunidade, nem na higiene. Porque se tiver que pegar, vai pegar. Mesmo em casa. Não vai pegar. Pô, pega. Acontece qualquer coisa aí. E a gente precisa simplesmente crer que estamos blindados de verdade com o sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar com você. Quero orar pelo Brasil. Quero orar pelas pessoas que precisam de Deus nesse momento. Aquelas que não creem e que estão vivendo dias mais difíceis que os nossos. Porque com toda dificuldade você tem fé. E a fé nos leva a superar as dificuldades. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de servir a nossa geração. Senhor, existe uma geração desesperada, uma geração que está temerosa do amanhã, daquilo que está por vir. Mas eu creio que nesses dias o Senhor vai levantar também os teus filhos. E os teus filhos vão se revelar como o Senhor se revelaria aqui, como mensageiros da fé e da esperança. Pai, eu quero orar por aqueles que já estão infectados, que estão em hospitais. Quero te pedir que anjos, já que a gente não pode entrar, Senhor, nesses lugares, que o Senhor envie anjos agora até eles e que os toque com cura em nome de Jesus. Guarda os profissionais de saúde, blinda eles com teu sangue. Quero orar, Senhor Jesus, para que aqueles que estão já enfrentando crises financeiras, o Senhor possa enviar provisão. Tu és o Deus da provisão. E que ao sair dessa crise, Senhor, haja um tempo de restituição sobre as pessoas. Aqueles que tão pouco têm e que estão com quase nada, que o Senhor possa se revelar a eles. Oramos pela igreja no Brasil, Pai, te pedindo que a igreja no Brasil tenha
um coração como o teu nesse tempo. Principalmente aqueles líderes que acumularam tanto, Senhor. Que eles possam ser tocados pelo Senhor para socorrer as pessoas da sua comunidade e aquelas que também não frequentam a sua comunidade da maneira que tem que ser. Pai, que no nome de Jesus nós não venhamos negar a nossa identidade, nem nossa fé, nem nosso propósito diante de dias tão críticos, mas que como filhos de Deus, a criação anseia a nossa manifestação. Que nos manifestemos em fé, Pai. Que nos manifestemos em amor, principalmente. Que não venhamos dar ouvidos a tudo aquilo que o diabo tem tentado trazer para aterrorizar, para amedrontar. Eu oro por aqueles que estão na área de sensibilidade maior, aqueles que são idosos, aqueles que precisam de Ti, que essas pessoas sejam guardadas pelo Senhor. E eu quero Te pedir nesses dias, Pai, que a igreja possa se despertar. Não deixe que os Teus filhos venham sucumbir, pois a Tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, por haver dias tribulosos, o amor de muitos se esfriaria. Que o meu amor se mantenha aceso por Ti, pelos perdidos, por meus irmãos. Que o amor dos meus irmãos se mantenha aceso e que acima de tudo nós possamos ver a Tua glória nisso tudo. Eu creio, Senhor, que até o final desse mês haverá uma mudança mundial nesse quadro e o Senhor se revelará. Que venha o Teu reino sobre as nações, que venha o Teu reino sobre o Brasil, que o Brasil esteja, Senhor Jesus, voltando-se para Ti nesse tempo, que haja um tempo de arrependimento, que haja um tempo, Senhor, de misericórdia acima de tudo, porque a Tua misericórdia precede o juízo, e nós nos colocamos aqui como filhos que clamam por Ti, que nesse tempo haja um despertamento na vida da igreja, principalmente daqueles que estão afastados, daqueles que estão longe de Ti, que haja um tempo de regresso, que os filhos retornem a casa, não por medo, mas por entenderem que sem Ti nós somos muito mais vulneráveis, que sem Ti nós somos muito mais necessitados de misericórdia. Te bendizemos, Pai, porque sabemos que em meio a tudo isso, o Senhor mantém o controle, o Senhor continua no trono, e que a glória é Tua, e que quer vivamos, quer morramos, a glória é Tua, porque é o Senhor quem dá vida, e é o Senhor quem tira a vida, e nós queremos Te honrar e Te louvar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa. Creia, sua vida está guardada em Deus, em Cristo. Suas mãos estão estendidas para nós, nos protegendo. Assim como lá no Egito o sangue foi posto no umbral das portas, aonde tem alguém que tem uma aliança de sangue com Jesus, a casa está debaixo desse sangue. E acima de qualquer coisa, seja mensageiro de esperança. Não poste nada que você não gostaria de receber. Não seja trágico, não seja um terrorista, né, virtual. Não seja. Libera palavras. Aqui nos grupos da igreja eu orientei as pessoas a não ficar postando quantas pessoas já morreram, quantos deixaram de morrer. Deixa as más notícias para os ímpios. Você e eu somos mensageiros de boas novas. Não estou mandando você ignorar as informações. Seja prudente. Leve esperança, leve paz. Continue dizendo para as pessoas que Jesus está aqui. Que Ele está aqui vivo. E que Ele pode fazer tudo diferente. Então, posta versículos de fé. Posta versículos da palavra. Ora pelas pessoas. E não ignore a realidade, não. Cuide da sua imunidade. Cuide da sua higiene. Mas cuide principalmente das suas emoções. Da sua fé e da sua família. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A gente vai estar subindo agora no canal no YouTube. Aí fica mais fácil de compartilhar. Mas compartilhe aqui também no Facebook. Assiste novamente na sua sala de vídeo. Convide seus amigos. E vamos levar esperança. Jesus está voltando. Me perguntaram hoje. Jesus já está voltando agora? Jesus pode voltar hoje. Você pode morrer hoje, eu também. Jesus voltou. A questão não é se Jesus está voltando ou não. A questão é, estamos preparados? Pensa nisso. Graça e paz.